Falando ainda do dólar, né, que segue batendo recordes, fechando aí a mais de R$ 6, o maior valor já registrado. Esse aumento tem impacto direto para a população e influencia em vários setores da economia. Para entender melhor o que está acontecendo e como isso afeta o dia a dia das pessoas, eu converso agora ao vivo com o economista André Luiz Braga, ele que está conectado aqui. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos os telespectadores. Então, explica melhor para a gente por que o dólar está tão alto, quais são os principais fatores aí que influenciaram essa subida que a gente está acompanhando. Nós temos dois fatores principais. Eles são, o primeiro, os Estados Unidos também teve um fator externo. Os Estados Unidos teve um corte de juros lá. Isso demonstra que a economia americana está com mais estabilidade. Com isso, os investidores voltam aos Estados Unidos, né? Então, o dólar está voltando ao seu local de origem. E o que deixa, assim, a economia americana, ela está mostrando muito fôlego, muita responsabilidade, né? E ela está tendo muito mais incentivos de crescimento do que aqui. Ao lado oposto disso, dentro do mercado interno, uma das principais preocupações do mercado agora é o seguinte: são as contas do governo. Então, as contas do governo estão muito descontroladas, apesar da gente ver uma economia pujante, com crescimento, uma taxa de desemprego muito baixa. A gente ainda está, nós no mercado financeiro, estamos olhando para o cenário daqui para frente e olhando para uma curva de juros cada vez mais alta e uma insegurança por conta dos gastos públicos muito grande. Com isso, vai para um ativo de segurança, que é o dólar. Então, por isso que o preço da moeda está aumentando muito. Está explicado. E de que forma a alta do dólar reflete diretamente na vida das pessoas? Porque quando a gente conversa sobre esse assunto na TV, parece ser algo muito distante da vida das pessoas. Mas não é assim, né? É mais perto que os telespectadores possam imaginar. Hoje em dia, quase tudo que nós utilizamos no nosso dia a dia é importado. O Brasil ele importa muito produto acabado e nós exportamos muito produto primário. Para ficar claro, assim, para trazer de uma forma mais clara para o telespectador, é o seguinte: por exemplo, há um produto que a gente exporta muito, a soja. Se você exporta a soja em si, ela é um produto primário, então ela tem um baixo valor agregado, só a soja. Agora, se a gente exportasse o óleo de soja, não, aí precisei colher a soja, eu precisei ir para a indústria, precisei de plástico, eu precisei de muito material para poder exportar o óleo de soja. Então, é mais vantajoso. E nós importamos muito produto acabado, como, por exemplo, celulares, computadores, né? Às vezes a gente pega nosso celular, está escrito atrás, assim, Zona Franca de Manaus. Aí, nossa, o celular foi produzido no Brasil. Ele, na verdade, não é produzido no Brasil, ele é montado no Brasil. Os chips, toda a parte eletrônica vem de fora, produzido principalmente em países como China e Taiwan, Vietnã. Então, a maioria dos produtos que a gente utiliza no nosso dia a dia são importados. E quanto mais caro o dólar fica, mais caro a importação. Então, eu tenho um fator inverso, né, do que eu mando daqui do Brasil para outros países. Muito bem. E esse cenário de alta do dólar pode aumentar a inflação? Qual a relação entre as duas coisas? Com certeza, se vários produtos acabados que eu utilizo aqui, eles dependem também de importação, né? E dependem do dólar, tudo vai aumentar de preço. Agora, tem outro fator que pouca gente, a gente precisa comentar, que é o seguinte: existe uma possibilidade muito grande do petróleo continuar uma escalada de subida, porque boa parte do petróleo que nós utilizamos no Brasil, ele é importado. Com isso, a gente vai ter que pagar um pouco mais caro na gasolina e no óleo diesel. E isso acaba tendo impacto direto na inflação.
Então, produtos eu dependo do óleo diesel para transporte de mercadorias. Se eu deixo o transporte mais caro, consequentemente os produtos irão ficar mais caros também. Então, o arroz vai ficar mais caro, o feijão vai ficar mais caro, a carne vai ficar mais cara. Então, essa alta do dólar, ela não é favorável para nós consumidores brasileiros. Você já falou aí sobre a preocupação com as contas do governo. Como que você avalia a política de corte de gastos do governo federal? Ela contribui, claro, para essa situação ou não? Olha, no caso, o que foi anunciado até agora não contribui em quase nada, porque hoje o déficit das contas públicas, do orçamento, está em torno de 10%. E o que foi anunciado gira em torno de 3, 4% de economia. Então, eu tenho muita coisa para poder economizar. O governo precisa demonstrar que ele está a fim de comprar essa briga, de desacelerar o consumo para poder dar uma melhor ajustada nas suas contas. Para o nosso telespectador ficar bem claro, assim, de uma forma bem simples, é a mesma coisa que se você tem um orçamento da sua casa. Vamos supor que dentro da sua casa, Wilker, o orçamento da sua família seja R$ 10.000. Então, tudo que a sua família ganha dá isso, R$ 10.000. Só que você está gastando 13, 14 mil por mês. Então, assim, todo mês está faltando. Todo mês está faltando e você vai ter que começar a pegar dinheiro emprestado, né, para cobrir isso que está faltando. E quanto mais você pega emprestado, mais as pessoas que te emprestam, elas vão começar a falar, se ele está pegando muito dinheiro emprestado, pode ser que ele está com dificuldade para pagar depois. Então, o custo do dinheiro vai ficar cada vez mais caro. Por isso que o Banco Central tem que elevar a taxa de juros, você aumenta a inflação, né? Então, é um cenário que vai desencadeando coisas ruins. Eu gosto de deixar bem claro para os telespectadores que esse pensamento é pensando justamente, né, numa população mais vulnerável, uma população mais carente, porque é o seguinte, um cenário de inflação alta, uma alta dos preços, para quem tem muito dinheiro, não faz diferença nenhuma na vida dele, porque de qualquer jeito ele vai consumir, ele vai comprar. Mas os mais pobres, os mais necessitados, quanto mais caro as coisas ficarem, menos eles vão conseguir comprar. Então, a inflação, que é essa elevação dos preços, ela dói, ela atinge com uma força maior para quem é mais pobre. E isso é muito ruim para o Brasil. Até porque ela impacta de maneira muito forte, muito intensa na alimentação, né, no preço dos alimentos. E aí castiga especialmente as pessoas mais vulneráveis, certo? Isso mesmo. Então, assim, a grande preocupação é principalmente a segurança alimentar dessa população mais carente. Então, quanto mais caro, quanto maior a inflação for, quanto mais caras as coisas estiverem, pior é para a população mais carente. Elas vão conseguir consumir cada vez menos, vão conseguir comprar menos alimentos, e isso é muito ruim. Então, assim, espera-se que o governo tenha uma consciência um pouco maior em fazer mais corte de despesas, principalmente discricionárias. Às vezes a gente acha essa parte, o servidorismo público, ele tem uma carga muito pesada, os salários dos servidores públicos têm uma carga muito pesada no orçamento do governo. Reduzir cargos, reduzir salários, vai ser importante para o governo ter musculatura ao longo do tempo e evitar mais dívidas. Isso com certeza deixa nós, enquanto população, mais assegurados ao longo do tempo. Muito bem. Tem como a gente fazer alguma previsão para 2025, ano que já está batendo aí a nossa porta? A gente sabe que a movimentação em Brasília existe, né? Esse pacote de corte de gastos tem sido notícia já há muito tempo, então o governo está se movimentando. Você já mencionou que da forma como está esse pacote não tem muita influência até aqui na melhora da economia. Mas para 2025, a gente tem como fazer alguma previsão de como vai ser a nossa economia? Claro, a taxa de juros já deve subir, né? Isso aí já está meio que anunciado. Mas, além disso, a vida das pessoas deve melhorar, deve piorar?
Olha, o cenário que se vê ao longo dos meses não é um cenário muito bom. Então, apesar de você ver uma atividade econômica pujante e em alto crescimento, o que se espera é um aumento da inflação, um aumento da taxa de juros, chegando, o mercado já precifica em 16% para o ano que vem, 16% ao ano, é muito alta. O pagamento de dívida do governo já está muito alto. E isso, inclusive, com declarações do próprio Daniel Galípolo, como foi a reportagem anterior que nós vimos aí. Então, o cenário para o ano que vem, principalmente para o segundo semestre de 2025, ele não é nada favorável. Então, assim, o que se espera e a dica que se dá é que as pessoas, as famílias, sejam o mais conservadoras possível, elas consigam ter uma reserva financeira, consiga ter um equilíbrio nas suas contas, para que possa passar esse período de 2025 um pouco mais de leveza. Mas o cenário, a partir de julho de 2025, segundo semestre, ele está um pouco ruim em relação ao que nós estamos vendo hoje. Tá certo, André, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por nos ajudar a entender um pouco mais sobre os impactos desses assuntos relacionados à economia no nosso dia a dia. Um abraço, até a próxima. Um abraço, bom dia para você, bom dia a todos os telespectadores. Tchau, tchau.